Olá pessoal, bem-vindo ao Screencast Primeiros Passos no AWS. Eu sou o Gustavo Ribeiro e esse tutorial vai servir para muita gente que está dando seus primeiros passos no Amazon Web Services, conhecido popularmente como AWS, e também para aqueles que nunca utilizaram uma plataforma de cloud computing. O AWS iniciou suas atividades em 2006, oferecendo serviços de infraestrutura de TI para empresas na forma de Web Services. Hoje a gente conhece isso como cloud computing. Grandes vantagens de usar um serviço de computação em nuvem, e especialmente o AWS, aparecem principalmente no preço, onde você paga somente pelo que você usa, e na flexibilidade aliada à agilidade, permitindo você estar em minutos, sair de uma infraestrutura que atende 10 acessos, por exemplo, para uma demanda de, por exemplo, 1 milhão de acessos, e conseguir atender bem. Nesse screencast, vamos falar sobre o AWS de uma forma em geral, mas o nosso foco vai ser no serviço que representa melhor hoje o modelo de computação em nuvem, que é o Amazon EC2. O Amazon Elastic Compute Cloud, ou Amazon EC2, parafraseando o site aqui, é um serviço que fornece uma capacidade de computação redimensionável na nuvem. Simplificando, é como se você tivesse acesso a um data center virtual, onde você aluga servidores de uma forma mais simples que comprar pão na padaria. E toda essa infraestrutura de servidores virtuais se integra com a grande maioria dos outros serviços que o AWS possui, podendo você ter uma infraestrutura de TI de ponta a um custo baixíssimo. No EC2, esses servidores virtuais são conhecidos como instâncias, e você pode ter um ou vários, em poucos minutos, de servidores bem simples até supercomputadores que dariam inveja a grandes universidades e empresas. Falando um pouco sobre custos, temos uma grande vantagem para novos usuários no AWS, que é o Free Tier. O Free Tier é como se fosse um bônus que a Amazon lhe dá durante o período de um ano para que você possa experimentar o potencial da ferramenta sem gastar nada. Claro, dentro de limites bem definidos. Por exemplo, é possível você ter uma instância no EC2, Linux e um ao Windows, rodando 24 horas do dia, 7 dias por semana, durante um ano todo, sem desligar e de graça. Legal, né? Lembrando que tem regras bem definidas. Qualquer coisa você consulta esse site que aparece na tela e aí você vai ver os limites que você tem, horas que você vai poder utilizar e etc. Bem, o primeiro de tudo é você criar uma conta no AWS. E para isso você vai até esse site aqui, aws.amazon.com, e vai clicar nesse botão amarelo aqui, Sign Up. O AWS tem suporte a outros idiomas, inclusive português. Inclusive muitas documentações já foram também traduzidas para o português. Mas eu vou deixar em inglês mesmo, porque o nosso foco aqui vai ser nas ferramentas e enfim. E boa parte da documentação ainda está em inglês, então vamos deixar aqui em inglês. No futuro próximo a gente pode trabalhar em português aqui tranquilo. Beleza? Bem, clicando aqui no Sign Up, você vai cair nesse cadastro aqui nesse site, onde você vai preencher aqui o seu e-mail e vai marcar aqui I'm a new user, certo? Eu não vou fazer esse passo aqui de cadastro porque eu já fiz. Então, eu já preenchi e tal, não vou conseguir fazer novamente. Mas é bem fácil, não tem nada de absurdo. Antes de tudo, você vai precisar de um cartão de crédito internacional. Então, tem em mãos um cartão de crédito internacional que você possa utilizar, certo? Que daqui é que vai descontar os serviços que você vai utilizar na nuvem. Mesmo os serviços gratuitos, certo? Porque o Free Tier aqui, ele é um bônus. Ele não tem já lá definido, isso aqui você vai usar de graça, isso aqui você vai usar de graça, não. É um bônus que ele lhe dá, e se você ultrapassar esses valores que tem aqui, ele vai lhe cobrar. Então, o cartão de crédito é necessário mesmo que você vá somente utilizar os limites gratuitos, certo? Por favor, quando for fazer o seu cadastro, crie uma senha difícil, não use data de nascimento, nome de mãe, de pai, enfim. Vamos usar as boas práticas de segurança, porque afinal o seu cartão de crédito vai estar associado nessa conta. Beleza? Um detalhe interessante é que na hora de você ativar a sua conta, né, o AWS exige que você coloque um número de telefone onde eles vão ligar para você para fazer a ativação dessa conta, certo? Se você não for muito bom em inglês, não se preocupe não, porque é uma mensagem automática e ao final dessa mensagem você vai digitar o código que vai aparecer aqui na tela durante o cadastro. Ao final da ativação, ele vai fazer um teste de débito no seu cartão para verificar se o cartão está funcionando, se está disponível para ser utilizado, e você já vai poder utilizar a sua conta no AWS tranquilo, certo?
Então, com sua conta criada, você você vai vir até aqui no nesse endereço aws.amazon.com e você vai vir aqui em My Account Console, certo? E vai clicar nesse link, AWS Management Console. Quando você clicar nesse link, ele vai redirecionar para essa página aqui, que é a página padrão, certo? Do AWS, que na verdade é um dashboard que tem todos os web services que a Amazon oferece, certo? Essa página aqui, você pode, no caso a gente vai trabalhar com esse web service específico, que é o EC2, e mais para frente você vai perceber que você vai utilizar bastante essa aba aqui, o EC2. Então você pode deixar ela como página padrão, toda vez que você logar no serviço aqui, no AWS, ele já cai direto para essa aba, que é o EC2, certo? Que é o web service que a gente vai, o serviço que a gente vai focar nesse screencast. Beleza? Bem, o nosso objetivo aqui no EC2, nesse screencast, é a gente subir um servidor, certo? Uma instância, e a gente poder utilizar ela, vamos dizer assim, fazer a primeira utilização desse serviço, certo? Um detalhe é que quando abrir aqui a página do EC2, a gente vai ser redirecionado para uma região, a Amazon ela trabalha com várias regiões, chamado US Virginia, certo? Aqui eu vou fazer uma pausa para explicar essa questão de diferentes regiões. Você pode se perguntar, qual a vantagem eu teria de estar utilizando o US Virginia como região para eu poder subir as minhas instâncias, certo? Então, respondendo de forma bem simples e rápida, seria o preço. Essa região, a US East, é uma das regiões mais baratas. E aqui você vai conseguir os melhores preços de web service do AWS. Porém, se o seu foco são usuários residentes no Brasil, certo? Que tem acesso à internet no Brasil, pode ser que seja interessante você usar a região aqui, South America, São Paulo, certo? Mas isso vai variar bastante. A diferença que você vai ter de um serviço para o outro aqui é a proximidade que vai estar os servidores, né, fisicamente, dos seus usuários. Então, alguém que está acessando do Brasil vai passar por menos equipamentos, vamos dizer assim, vai ter uma latência menor, vai ser mais rápido ele acessar um serviço que está aqui em São Paulo do que um serviço que está lá nos Estados Unidos. Porém, você paga um preço mais alto, certo? A região São Paulo, ela é uma das mais caras que tem atualmente aqui no AWS, certo? Então você vai pagar mais por isso aí, certo? Se você quiser saber mais sobre os preços, né? Enfim, é uma coisa que você tem que ficar atenta. Vai aparecer aqui embaixo no vídeo o link que tem exatamente os preços por região de todos os serviços da Amazon, beleza? Voltando ao nosso tutorial aqui, ao screencast, você vai clicar em Launch Instance para a gente poder criar a nossa primeira instância. Aqui ele pede para você escolher qual passo a passo, ou seja, qual wizard eu quero utilizar. Particularmente eu gosto de utilizar o Classic, certo? E você aprendendo a usar o Classic, esse Quick Launch aqui mais embaixo, ele é mais simples e você vai conseguir utilizar sem problema nenhum. Então no nosso screencast aqui, nosso objetivo é ensinar vocês a utilizar. Vamos ensinar da forma mais difícil, que a forma mais rápida depois vocês vão pegando. Tranquilo? Vou clicar aqui em Continue. Certo? Essa tela que aparece aqui é para você escolher qual AMI iremos utilizar. Aí uma pausa para a gente explicar o que é AMI. AMI, ou Amazon Machine Image, são modelos de servidores pré-configurados que vão de uma máquina simples, com Windows, até um servidor Linux, que já contém plataforma de blog, banco de dados, enfim, aplicações e todos os softwares necessários para o pleno funcionamento e pronto para você usar, certo? Apenas você tem que fazer uma configuração mínima. Então vão haver três opções aqui, três abas para você escolher a AMI que você vai utilizar como base para a sua instância. Vai ter essa Quick Start que já está aberta aqui, que basicamente essa aba aqui, a Quick Start, são as AMIs recomendadas pela Amazon, que em sua maioria são bem básicas, sem muita coisa instalada, certo? Mas são de grande serventia quando você vai subir o seu servidor pela primeira vez. Detalhe, aqui vai haver uma diferença de preço entre essas diversas AMIs aqui. Então, por exemplo, essa primeira que tem aqui, Amazon Linux AMI, ela vai
utilizar o padrão de preços da Amazon, certo? Então você vai pagar o menor custo que tem hoje em termos de máquina virtual na Amazon, utilizando Amazon Linux AMI, ou então essas AMIs aqui Ubuntu, certo? Ubuntu e Amazon Linux eles seguem exatamente esse padrão de preço mais baixo que tem de instâncias aqui no EC2. No caso de Windows, se você vai trabalhar com Windows, aqui as imagens que você vai poder utilizar com o custo mais baixo possível são essa aqui, o 2008 Base, certo? O 2008 R2 Base e o 2008 R2 com SQL Server Express e IS, certo? As instâncias, as AMIs que usam Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise e o Windows com SQL Server Standard, certo? Atentem para essa palavra aqui, SQL Server Standard. Eles vão ter um preço diferenciado, certo? Por quê? Porque aqui tem um custo de licenciamento desses softwares que é agregado além do custo, né, do valor de execução dessa instância na infraestrutura. Então, fique atento a esses preços. Vai aparecer aqui na tela os links que vai explicar exatamente a diferença de custos do Red Hat, do SUSE Linux e do Windows com SQL Server Standard, certo? Para você ficar atento e saber quais são as diferenças de preço em relação às máquinas padrões, às instâncias padrões que tem no EC2. Beleza? Sim, mais uma coisa. Se você está pensando em utilizar o Free Tier, ou seja, o bônus que a Amazon lhe fornece, utilizar o serviço da Amazon sem custo nenhum, você vai ter que utilizar, claro, se você for usar Linux, Amazon Linux, Ubuntu, certo? Ou se você for usar o Windows, uma dessas três aqui, certo? Você usando uma dessas três máquinas Windows aqui e uma Linux, você vai estar conseguindo ter dois servidores, um Windows e um Linux, sem custo algum, dentro daqueles limites que tem lá do Free Tier, certo? A nossa outra aba que a gente tem aqui, que é My AMIs, vai ser útil no futuro quando você já tiver seus próprios modelos pré-configurados, ou seja, suas próprias AMIs, que aí vai permitir você subir rapidamente uma máquina que você já tenha configurado, que já tenha instalado o software e etc, certo? De uma forma bem prática. Então você vai subir do ponto que você já configurou. E por último aqui, que é a Community AMIs, são todas as outras imagens que a Amazon oferece, certo? Ela não tem só aquelas lá que aparecem no Quick Start, aquelas são as recomendadas. Então tem um mundo aqui de imagens. Então, por exemplo, se você gosta de usar Debian, você pode digitar aqui Debian, a distribuição Linux, né? E fazer uma busca aí, e ele vai listar para você algumas AMIs que correspondem a essa busca que você colocou aí, certo? Então você vai digitar aqui, ele vai moer um pouco aqui, demora às vezes um pouco, dependendo da quantidade de AMIs. Pronto, apareceu, certo? E aí você vai poder selecionar uma dessas aqui para você utilizar, certo? Aqui embaixo vai estar aparecendo o endereço que tem uma página dedicada sobre AMIs, onde você pode fazer busca, vai ter mais detalhes, certo? Aqui não tem muito detalhe, né, sobre o que é essa AMI, então é bom você consultar essa página que aparece aqui embaixo, que aí caso você queira rodar alguma imagem diferente das que aparece aqui no Quick Start, você vai poder consultar, beleza? Detalhe, essa Amazon Linux AMI, ela é bem parecida com o Red Hat, certo? É como se fosse um CentOS. Então, se você já trabalha com Red Hat ou com CentOS, você pode utilizar essa Amazon Linux AMI, que ele vai ter lá pacotes RPM, i1, enfim, certo? Se você gosta mais de Debian, Ubuntu, e aí você quiser usar alguma recomendada, vai ter essas outras duas aqui, certo? Só essa pequena diferença. Nesse screencast aqui a gente vai utilizar a Amazon Linux AMI, certo? 64 bits, e eu vou clicar aqui em Select. Nessa próxima tela que aparece aí, nesse próximo passo, ele vai me dar a opção de eu iniciar uma ou a quantidade que eu quiser aqui, sei lá, 23, 10. No caso a gente vai colocar uma só, porque a gente vai trabalhar em cima dos limites, né, do Free Tier, do bônus que a Amazon nos dá. E o tipo de instância que eu vou subir, certo? O tipo aqui, ele vai desde uma micro até um high CPU extra large aqui, que aí isso vai diferenciar na memória e no processamento das máquinas, certo? Da nossa instância.
Aqui não tem muitos detalhes, mas no site que aparece aqui embaixo tem uma página dedicada só sobre tipo de instâncias. Você vai poder ver bem a diferença entre esses tipos aqui, certo? Dentro do Free Tier, que é o bônus que a gente vai utilizar, eu posso usar uma micro Linux e uma micro Windows. No caso, como a gente está subindo uma Linux, a gente vai deixar micro aqui, ou um Linux, a gente vai deixar o tipo micro mesmo, beleza? Esse quadradinho que aparece aqui, que é Launch Instances, certo? Ele vai me dar a opção de escolher a zona de disponibilidade que eu vou colocar a minha instância para rodar, certo? Aí aqui a gente vai fazer mais uma pausa para explicar o que é zona de disponibilidade, certo? A gente já falou um pouco sobre as regiões, né? US Virginia, São Paulo, enfim, outras regiões que tem a Amazon espalhadas pelo mundo, certo? Mas porém também tem uma subdivisão dentro de uma mesma região que são zonas de disponibilidades. Então essas subdivisões são em locais distintos, ou seja, a infraestrutura que tem aqui na 1A é uma infraestrutura isolada da 1B, certo? Então, por exemplo, caso haja alguma falha aqui na 1A, essa falha provavelmente não vai atingir a 1B também, certo? Porque elas estão isoladas fisicamente uma da outra. Então, é uma forma de você ter, por exemplo, tolerância à falha, né? Você subindo, por exemplo, um servidor aqui na 1A e outro na 1B, certo? E os dois trabalhando em conjunto, e você tendo baixa latência entre elas, certo? Uma comunicação rápida entre elas, sem sair de uma mesma região, certo? E detalhe, trabalhando sobre o mesmo regime de preço. Então, tipo, essa história de, eu vou colocar um servidor aqui nos Estados Unidos, outro lá em São Paulo, para ter uma redundância. Você pode ter um mesmo nível de redundância, colocando na mesma região, ou seja, seguindo o mesmo regime de preço, e colocando aqui em zonas de disponibilidades diferentes, certo? Que aí você vai ter uma boa tolerância a falhas para o seu serviço. Essa opção que aparece aqui embaixo, que é Spot Instance, não vai ser o nosso foco aqui do screencast, mas no futuro vou estar fazendo outro screencast só sobre Spot Instance, explicando esse modelo de preço, certo? Que é bem interessante. Então, vida que segue aqui, vamos clicar em continue. Nessa página que aparece aqui, a gente vai ter alguns detalhes a mais de configuração da instância, certo? Esse kernel ID, RunDisk ID, eu não vou explicar porque é mais aprofundado e o nosso foco aqui são pessoas que estão utilizando pela primeira vez o serviço, então não vou ficar explicando aqui sobre o que é isso. A gente vai aqui para baixo direto, certo? E vamos marcar essa proteção aqui, esse Termination Protection, certo? Esse Termination Protection é o seguinte recurso. Na Amazon aqui você tem duas opções se você quiser, de certa forma, vamos dizer, desligar a sua máquina, né? Parar de utilizar a instância. Você tem o Stop e tem o Terminate, certo? O Stop é como se você fosse desligar a máquina mesmo e depois você pode iniciar ela novamente. Quando você marca Terminate, você finaliza a máquina de uma forma que você não consegue utilizar mais, ou seja, você destrói ela, certo? Então, se por exemplo você quer desligar a máquina e parar da Amazon lhe cobrar, você pode ir lá e colocar Stop, ou se realmente você não precisar mais dela, você pode colocar em Terminate. Então a gente marca essa proteção aqui para evitar que acidentalmente eu dê um Terminate na máquina e destrua ela, certo? Então a gente marca aqui, na hora que eu for lá tentar dar um Terminate, ele não vai me dar a opção, eu tenho que desabilitar a proteção para poder terminar, certo? A gente vai deixar aqui o desligamento em Stop mesmo, ou seja, se ele desligar ele vai parar, ele não vai destruir, certo? E aí vamos continuar. Nesse próximo passo aqui, a Amazon lhe dá a opção de você adicionar tags, né? Ele já tem uma pré-configurada aqui, que é name, que você vai colocar um nome aqui para sua instância. E isso vai ser de grande utilidade mais para frente quando você tiver várias instâncias rodando, né? Então isso aqui é que vai permitir você identificar de uma forma fácil visualmente a sua instância. Vamos colocar aqui screencast, certo? E aí você pode colocar outras tags aqui que vão identificar a máquina, sei lá, por exemplo, que tipo de sistema operacional ele está rodando, que versão do software que você instalou está rodando, enfim, você pode colocar as tags que você quiser aqui, certo? Seguindo o limite aqui de 10. Vamos deixar só name mesmo e vamos continuar. Esse passo que que aparece agora aqui
é referente à criação do par de chave, certo? A chave que vai permitir a gente fazer o nosso acesso remoto a essa instância, certo? A instância ela vai aparecer aqui via web, mas você não vai ter acesso direto, vamos dizer assim, a mexer na máquina virtual, se não você não estiver utilizando algum tipo de acesso remoto, certo? Como é a primeira vez que eu estou utilizando aqui esse Wizard, o nosso primeiro acesso, eu vou criar um par de chaves, certo? Vamos colocar aqui screencast, certo? E clicar aqui em Create e Download, certo? O que vai acontecer? Ele vai criar e vai baixar para minha máquina. Eu vou salvar aqui esse arquivo screencast.pen e vai ser a minha chave de acesso para a minha instância. Essa chave você pode utilizar ela para uma instância ou para várias instâncias, certo? Toda vez que você for criar uma instância nova aqui, seguindo esse wizard clássico, ele vai dar a opção de você criar novas chaves. Ou então você pode usar a mesma chave para várias instâncias, um grupo de instâncias, enfim, certo? Essa chave você utiliza como, vamos dizer assim, forma de segurança para você acessar as suas instâncias, sem precisar de usuário e senha, por exemplo, certo? Essa janela que já abriu aqui para mim da parte de firewall, configuração de firewall, certo? Que aqui no AWS EC2 ele usa o termo Security Group, certo? Então, ele já sugere aqui que eu crie um novo Security Group. Eu não vou criar um novo, eu vou escolher uma padrão, certo? Vou colocar aqui esse default. E a gente vai continuar, e mais para frente eu vou explicar detalhadamente o que é esse Security Group, certo? Por enquanto, até assim, só marcar o default e continuar. Ao final aqui ele vai dar um resumo, certo? De como a gente vai, o que é que está incluído, né? Tudo nessa configuração que a gente fez. Você faz uma revisão aqui, visual, né? Para ver se está tudo ok, realmente é isso que você quer. Clique em Launch, ele vai por trás aqui, ele vai estar iniciando a nossa máquina. E aqui apenas uma mensagem dizendo que ok, você iniciou e em alguns minutos você vai estar sua máquina em execução. Você dá um close aqui e vai para esse link aqui, Instance, tá? E aqui na tela nós temos nossa máquina virtual, certo? O nome Screencast lá que a gente colocou. E ela já está no status aqui, Running, ou seja, indica que ela já está em funcionamento, certo? O acesso à instância Linux é feito via SSH. Não vou explicar o que é SSH porque eu pressuponho que você saiba do que eu estou falando, certo? Para poder utilizarmos SSH, vamos precisar do IP externo da instância, que pode ser achado clicando aqui na instância. Vai aparecer essa janela de detalhes aqui embaixo. E essa linha aqui, Public DNS, vai ter o endereço externo da sua máquina virtual que está executando lá na Amazon, certo? Ou então, uma forma mais fácil é você clicar com o botão direito aqui e colocar aqui na opção Connect, certo? Ele vai abrir uma janela aqui onde logo de cara ele dá a opção para você usar um cliente SSH Java. Eu não vou utilizar esse cliente, eu vou usar o cliente nativo aqui do meu Linux, certo? E aqui tem todas as instruções necessárias para você utilizar fazer o acesso remoto à sua máquina virtual. Esse terceiro passo aqui é importante até explicar. Quando você baixa a sua chave, certo, de acesso, você tem que mudar as permissões dela, porque senão ele vai reclamar, certo? Então, vamos mudar aqui as permissões do nosso arquivo. Ele, na verdade, está na outra pasta aqui, não está aqui na minha pasta local. Pronto, está aqui. Beleza, já mudei aqui, dei um chmod 400 no meu arquivo screencast.pen, que eu vou utilizar nesse momento aqui agora, onde eu vou copiar essa linha completa, que basicamente é o que eu iria digitar, certo, lá no terminal. Ele só facilita aqui para mim, já deixa a linha pronta para eu executar, certo? Vou só fazer uma alteração aqui, porque a pasta que eu vou precisar para acessar não é essa daqui, a local screencast.pen. Beleza? Detalhe, a gente não vai conseguir ainda acessar via SSH a máquina, a nossa instância, porque não temos ainda, porque as portas lá no nosso Security Group, que eu tinha comentado, certo? As portas no nosso firewall, no nosso Security Group, estão todas fechadas. E eu vou precisar liberar, inclusive, a porta 22, que é a porta do SSH. Então, antes de eu dar Enter aqui e fazer o nosso primeiro acesso, eu vou lá em Security Groups, certo? Lá no nosso console, vamos fechar aqui.
Vamos aqui em Security Groups. Vou abrir aqui a janela. E eu vou adicionar aqui a porta SSH, que é a porta 22, para liberar para minha máquina. Detalhe, eu posso tanto colocar aqui a porta bem explícita, como eu posso selecionar aqui o protocolo, certo? Que aí ele vai pressupor para mim qual é a porta padrão que eu vou estar acessando. Outro detalhe é aqui nessa informação onde tem source, certo? Aqui em source, você vai digitar ou o IP, ou a rede, enfim, para onde você quer liberar, certo? Lembrando que isso aqui é um file, e se eu deixar esse endereço aqui, eu vou estar liberando para todo mundo na internet esse protocolo, essa porta aqui que está descrevendo aqui nessa regra, certo? Então, o que significa isso aqui? Que eu estou liberando a porta 22, que é o SSH, para todos os IPs da internet. As políticas de segurança dizem que acesso remoto é bom você restringir bastante, certo? O acesso. Então, eu vou colocar aqui o IP da minha rede aqui. Na verdade, da máquina de onde eu estou acessando. Certo? Barra 32, porque eu estou me referindo ao endereço IP, certo? Vou adicionar a regra e vou aplicá-la, certo? Pronto. A regra já está aqui, valendo, certo? Estou liberando para o meu IP na porta 22. Percebo que já tinha outras regras aqui, certo? No meu Security Group. Vou explicando rapidamente. Esse source aqui, que não é um endereço IP, na verdade é o ID do meu grupo aqui, que é o grupo default, certo? Então, isso significa que todas as máquinas virtuais que estão nesse mesmo grupo de segurança, que você pode mais para frente criar outras máquinas e colocar no mesmo grupo, ele vai ter liberado entre essas máquinas que estão nesse mesmo grupo, todas essas portas aqui, certo? Que estão descritas aqui. Então, se você quiser fazer um tratamento de segurança entre instâncias diferentes, mas elas estão no mesmo grupo, você pode fazer essa liberação ou esse bloqueio de portas através dessas regras aqui, certo? Não precisa ser o mesmo grupo. Se instâncias tiverem grupos separados, você coloca aqui qual grupo, que é a origem, né, que a instância que você quer liberar, né, vai ter um ID, cada um desses grupos de segurança, e aí você preenche aqui, certo? Mais um detalhe, eu vou colocar também aqui a porta HTTP para eu liberar, e dessa vez eu vou liberar, deixar esse endereço mesmo que está aqui, certo? Onde eu vou estar liberando para o mundo, para eu poder ter um exemplo, né, hipotético de uma aplicação que estaria rodando na minha instância. O exemplo que eu vou usar aqui é de um servidor web. Eu vou instalar um servidor web na minha instância e a gente vai fazer o acesso desse servidor web que vai estar executando lá na nossa instância, certo? Pronto. Beleza, liberei a porta 22. Agora eu já posso ir lá para o meu SSH e executar o nosso comando. Pronto, beleza. Consegui acessar minha máquina virtual, certo? A minha instância. Perceba aqui que ele até identifica aqui Amazon Linux AMI, certo? E eu estou com um usuário aqui, EC2-user, certo? Com esse usuário, eu não vou conseguir fazer muita coisa, porque ele não é administrador da máquina, certo? Ele não é o root. Então, você tem duas opções. Ou você usa o sudo aqui para executar os comandos que você quer, ou então você se torna sudo fazendo sudo su-. Lembrando que agora que você está com a shell de root, você toma cuidado no que você vai fazer aqui, certo? Basicamente o que eu vou fazer aqui é fazer uma instalação de um software chamado Nginx, que é um servidor web, certo? Dá um yes aqui, que ele vai ser o exemplo, vamos dizer assim, de aplicação que eu vou ter executando na nuvem e que eu vou disponibilizar para meus clientes, enfim, usuários de todo mundo poderem utilizar, certo? Vou iniciar aqui o serviço. Nginx Start. Pronto. Meu servidor web já está rodando. A gente já liberou lá previamente o HTTP, a porta 80, lá no Security Group. E agora nós vamos tentar acessar essa nossa instância, certo? Eu posso acessar esse serviço utilizando o endereço aqui que eu já tenho, né? O público DNS aqui da máquina. Jogar aqui no meu navegador.
E beleza, abriu aqui a página padrão do Nginx, sinal que nossa máquina virtual lá, nossa instância, já está servindo, já está provendo algum serviço para o mundo, certo? Beleza? Bem, aqui a gente terminou esse tutorial, esse screencast de primeiros passos na Amazon AWS. Se você gostou, clique aqui em curtir, certo? Compartilhe com o seu colega, tire dúvida aqui nos comentários. No detalhe do vídeo, eu vou colocar links que foram mostrados aqui nesse screencast e outros que eu considero de suma importância, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado.